Nívia, ok. Boa noite a todos e a todas. Hoje é o nosso segundo dia da Maratona Identidade, Memória e Alma Brasileira. Nós estamos no ciclo de debates via remota para todo o Brasil. E a gente começa. Do que é feita a nossa identidade? Quais os aspectos do imaginário fomentam as estruturas narrativas na constituição da identidade brasileira? Existe uma estreita ligação na saúde mental entre o conflito de identidade e os transtornos de ansiedade. O Brasil é uma nação que desconhece sua própria identidade, mostrando uma fragilidade de identidade na persona coletiva. Mas por qual motivo nós projetamos essa identidade na sombra? A Maratona Identidade, Memória e Alma Brasileira agrega vários analistas, pesquisadores, professores universitários de renome nacional que buscam, por vários olhares distintos, dissecar as variantes da constituição da identidade brasileira, e nessa percepção da crise existencial, por pouco saber quem é. E a gente começa também agradecendo aos nossos parceiros, a Clínica Social Jung Brasil, a Clínica Social de Brasília, a Clínica Social do Rio de Janeiro, a Clínica Social de São Paulo, a Clínica Social do Sul de Goiás, ao Instituto Olhos da Alma Sam, ao CVV, Centro de Valorização da Vida, Ligue 188, or Avrohom, o Grupo de Mulheres do Brasil, Grupo dos Jungianos de Brasília, Faculdade Serra da Mesa, FASAM, a Junta Médica do Estado de Goiás, ao Exército Brasileiro, a Diretoria de Ação à Saúde e Comunidade Universitária, da Azul, DAC, da UNB, o Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, o Grupo de Pesquisa de Psicologia Analítica da UFG, coordenado pelo professor Pedro, a Unip, pós-graduação em Psicologia Analítica e Arte-Terapia, ao Escritório de Saúde Mental da USP, ao Instituto Jungiano de Brasília, e a Associação Jungiana do Brasil, a AJB. Nós começamos agora com a professora doutora Lorena Dallara Guimarães. Ela é graduada em Biologia pela PUC, mestra e doutora pela UFG em Ciências Ambientais e pós-doutora pela Universidade Pedagógica Nacional do México. Docente na Faculdade de Letras da UFG, no curso de Formação Superior dos Professores Indígenas da UFG. E ela vai trazer para a gente hoje o tema, ela vai falar sobre cosmologias e identidades dos povos do Xingu. Seja bem-vinda, professora Lorena. Eu passo a palavra para a senhora. Obrigada, Nívia. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Instituto Olhos da Alma, em nome do professor Jorge, fez esse convite tão especial. Para mim é uma honra estar aqui nessa noite com vocês para compartilhar um pouco do que é o nosso trabalho na universidade, junto aos povos indígenas. Como eu não sou indígena, né, dá para perceber, eu vou falar um pouco, me ater a falar um pouco de uma forma bem geral. Eu convidei um aluno nosso, um Paiatá, do povo Ikpeng, que deve chegar agora há pouco, ele estava em trânsito, deslocando da cidade para a aldeia dele. Vamos torcer para que ele tenha uma conexão, né, para poder contribuir com a fala de um povo, de uma pessoa realmente, né, indígena, e que terá muito mais contribuições na sua fala. Vou falar um pouco da experiência minha nesse curso, onde eu estou desde 2011. Antes de começar minha fala, a apresentação não está aparecendo para mim. Mas, não sei se tem algum problema. Catiane já voltou aí, acho que ela vai projetar novamente agora. Tá bom. Antes de iniciar, então, minha apresentação, eu queria fazer uma autodescrição. Então, eu sou uma pessoa de altura mediana, tenho os cabelos na altura dos ombros, um pouco repicado, estou usando um vestido preto, meus olhos são castanhos, usando um vestido preto e um colar de caramujo,
dos povos do Alto Xingu, que é considerado por eles uma joia, é a maior joia que eles têm. Bom, então, vou falar um pouquinho, como eu disse, né, das cosmologias, de povos, né, é importante dizer que cada povo, eu vou me ater um pouco à região do Xingu, mas cada povo indígena, né, cada etnia tem uma identidade e uma cosmologia própria, né, que varia de acordo com as próprias etnias e também de acordo com a região. Então, é comum a gente falar, por exemplo, os povos do Alto Xingu, né, de uma região do Alto Xingu, ou do Médio Xingu, Baixo Xingu, e de acordo com essa proximidade, né, essa região, muitas vezes eles compartilham de uma cosmologia semelhante, mas nunca igual. Tá? Então, cada povo tem, né, a sua identidade própria e suas formas de organização do mundo próprias também. Pode passar. Então, vou começar, né, colocando um questionamento aqui, que quem são os povos indígenas, né? Porque é muito comum, principalmente na minha área de trabalho, as pessoas que eu conheço generalizarem, né, os povos indígenas, como os povos indígenas, como se fosse um universo só desse povo. E nós temos aqui muitos universos diferentes, né, muitos aspectos cosmológicos. Os povos indígenas, né, indígenas também chamados de povos originários, povos da floresta. O termo índio não tem sido usado muito, né, assim como tribo também, ao se referir às aldeias ou comunidades. Então, aproveitando para passar esses conhecimentos também. Eles constituem, né, os povos tradicionais, juntamente com outros povos que não são indígenas, né, quilombolas, as catadoras de flores, os pescadores, comunidades ribeirinhas e várias outras comunidades no Brasil, né, de povos tradicionais, e são povos, são os descendentes dos habitantes de um país antes da sua colonização, que tem direitos, né, cujos direitos ainda não são totalmente reconhecidos. Os povos indígenas habitam cerca de 20% do planeta e alguns deles vivem nas mesmas áreas há milhares e milhares de anos. Eles são alguns dos mais importantes guardiões da Terra, tendo em vista que as pesquisas mostram que as áreas mais preservadas, os parques, unidades de conservação mais preservadas do mundo, são áreas que têm povos originários ou povos tradicionais. No mundo, existem cerca de 5.000 culturas diferentes, sendo que os indígenas representam cerca de 90% a 95% dessa diversidade cultural, o que resulta mais ou menos em 200 milhões de pessoas e representa 4% da população mundial. Pode passar. Bom, no Brasil nós temos mais de 300 povos, antes de eu começar a falar um pouco do curso, mais de 300 povos e quase 300 línguas diferentes, né, faladas por esses povos. Vou falar um pouco, então, do que a gente trabalha, né, no nosso curso, o que é esse curso da Universidade Federal, e como que a gente trabalha essas questões, né, de identidade e cosmologias e aspectos ambientais também relacionados à natureza, já que a minha área de trabalho, apesar de tentarmos, né, ser um grupo transdisciplinar, eu estou trabalhando na área das ciências da natureza, né, pelo fato de ser bióloga e ter mais 3 colegas que atuam comigo. Mas o nosso curso tem muitos professores de muitas áreas diferentes, eu vou falar já já. Esse curso foi criado em 2007, a partir de uma demanda dos próprios indígenas, principalmente da região do Rio Araguaia e Rio Tocantins. Então, nós tínhamos uma professora, que infelizmente a perdemos para a Covid há 2 anos, que foi a pessoa que idealizou esse curso. Ela foi membro da FUNAI, ela morou muito tempo em aldeias, ela morou cerca de 10 anos numa aldeia que chama Itialá, na região do Mato Grosso, do povo Carajá. E a partir dessa vivência dela e dessa história com os povos e das demandas desses povos,
foi pensado esse curso, né, diferenciado de educação intercultural, voltada somente para os povos indígenas, a partir de suas demandas, necessidades, revitalização de suas culturas, de suas línguas, de suas identidades. Então, ele foi criado com essa proposta, né, após essa demanda desses povos. Hoje, nós temos no curso 300 alunos, que pertencem a 30 etnias. Então, nós temos povos, né, de toda essa região, Araguaia, Tocantins, e desde 2013 nós começaram a entrar alunos do Xingu, né, então abrange toda a região, né, do Araguaia, Tocantins, como eu disse, e Parque Xingu, indígena, sendo que nós temos representantes aqui de Goiás. Goiás são poucos povos indígenas hoje, então nós temos Goiás, Mato Grosso, que é a maioria, Maranhão, uma parte de Minas, e na região divisa com Pará, que é considerado Xingu também. Nós somos 14 professores efetivos no curso, mas nós temos colaboradores de outras áreas, né, de outras, que atuam em outros departamentos, né, outras unidades acadêmicas, e o nosso coletivo de professores é composto por linguistas, antropólogos, biólogos, geógrafos, matemáticos, historiadores, etc. E cada professor desse fica responsável por um povo. Na verdade, assim, quando acontece as etapas aqui na UFG, em Goiânia, depois eu vou explicar um pouquinho, esses alunos têm contato, então, com vários conhecimentos, várias áreas do conhecimento, tanto na área de natureza, quanto na área de cultura, quanto na área de linguagem. Por isso, né, esses professores de várias áreas diferentes, mas cada professor efetivo fica responsável por um povo ou por povos de uma determinada região, porque o nosso curso tem 4 etapas anuais. Ele tem 2 etapas que acontecem em Goiânia, nos meses de janeiro e julho, e tem 2 etapas que acontecem nas aldeias, nas comunidades, né? Inclusive, domingo, agora próximo, estamos indo para a etapa em terra indígena, na região do Xingu. E outros professores estão se deslocando também para outras comunidades, outros povos. E a gente chama, então, essa organização, né, de cada professor por comitê, a gente chama de comitê orientador, né? Como eu disse, hoje eu estou atuando na região do Xingu, do território Xingu, mas já atuei também na Ilha do Bananal, com o povo Carajá, e a gente sempre é convidado para conhecer outras comunidades, né, mesmo não sendo nosso comitê. Pode passar, por favor? Bom, algumas bases epistêmicas do nosso curso, né, descolonizadoras e decolonizadoras também. Nós valorizamos muito pelo bilinguismo epistêmico. Então, assim, para entrar no curso, todos os alunos indígenas falam o português, porque eles passam por um vestibular, um sistema, né, de seleção, que é um vestibular, e todos têm uma redação escrita em português. Até porque nós, professores, não falamos, né, nem todos falamos as línguas indígenas, e são muitas línguas. Então, todos são bilíngues, às vezes trilíngues, e até poliglotas, assim, porque falam várias línguas de outros povos. Trabalhamos com conhecimento em rede, né, com essas redes, é um coletivo, como eu disse, né, todos trabalham juntos, e em alguns aspectos, cada professor se desloca para as comunidades, com aspecto de atualização cultural, né, como eu falei para vocês, a demanda do curso vem dessa necessidade de valorizar os conhecimentos e as sabedorias dos povos ancestrais, né? A partir do renascimento cultural, da articulação de saberes, inclusive nós temos uma revista no curso que chama Articulando Saberes, onde a gente tenta, né, retratar os trabalhos dos nossos alunos, os trabalhos de estágio, a gente não chama de TCC, a gente chama de projeto extraescolar, porque são projetos que os alunos desenvolvem nas suas comunidades, no qual os orientadores são os anciãos, né, os especialistas, os sábios, que são orientadores deles, e, inclusive, as defesas desses projetos são todas realizadas na comunidade, né, tendo esse retorno na produção de material
e na produção do conhecimento, né, voltado para a comunidade de cada povo. Esse termo eu gosto muito, a professora que eu citei, a Maria do Socorro, junto com os Carajá, ela criou esse termo que chama esticar os saberes, né? A gente aprende muito na ciência que a pesquisa não tem fim, né? Então, quando a gente fala em esticar os saberes, significa que dá sempre para tirar mais alguma coisa, né? Então, você está fazendo ali um trabalho sobre uma rede de Buriti, né? Então, você vai até certo ponto, mas tem técnicas diferentes, artes diferentes, grafismos diferentes. Então, não tem fim, né? O conhecimento está sempre ampliando mais. Como eu acabei... não falei essa parte ainda. Nós trabalhamos também, né, temos no nosso projeto político-pedagógico, não usamos a palavra disciplina, né? Porque essa palavra tem um peso, né? E a gente que sempre estudou, né, com disciplinas, coloca o conhecimento muito organizado, né, em caixinhas. E a nossa ideia é o contrário, né? É expandir esse conhecimento de forma, então, que a gente trabalha com contextualização dos conhecimentos e não com disciplinas, que seria algo fechado, né? Igual a gente ainda ouviu falar em grade curricular, né? Esse termo é horrível, parece uma prisão, né? As pessoas já assustam até em ver esse nome de grade. Trabalhamos nessa proposta de compartilhamento dos saberes também, e na pedagogia da alternância, né, que eu expliquei que essa alterna de locais, né? A gente tem um período universidade, um período aldeia, então trabalhamos todas essas linhas e essas bases epistêmicas. Pode passar. Bom, aqui é o nosso espaço, né, chama Núcleo Tacnarracan, fica na Universidade Federal de Goiás. Ele foi construído, esse local, para atender os povos indígenas. Eu acho que eu não trouxe uma foto do espaço ampliado, mas o pessoal da universidade costuma chamar lá de Oca, porque ele tem um espaço, uma palhoça, tem um espaço de teatro aberto. Esse que está na foto aqui é o espaço o nosso espaço cultural, né? Então, ele recebeu um grafismo, né, do Wes Gama, que é um artista que sempre pinta em Goiânia, tem várias pinturas dele espalhadas pela cidade e pelo estado de Goiás. E o interessante, está escrito, não dá para ver aqui, né, na imagem, mas está escrito território, nosso corpo e nosso espírito. Nosso corpo, nosso espírito, né, o território. E importante lembrar que os alunos participaram, foi uma atividade coletiva na composição dessa imagem, né? Então, foi o artista com os alunos dizendo o que representava para eles o território, o que representava para eles a casa deles, o que representa a natureza. Então, traz muitos elementos, né? Muitos elementos essa imagem do pensamento de vários povos aí, várias cosmologias. Pode passar. Bom, então, assim, complementando, né, sobre o nosso curso de Educação Intercultural, a gente tenta trabalhar com respeito, né, a um conhecimento holístico, sem hierarquia e sem sobreposição dos saberes, né? Então, é comum, por exemplo, eu vou dar uma aula, vou falar de evolução, de darwinismo, e, claro, os alunos que são indígenas, que têm outras histórias, outros mitos, outras lendas, outras cosmologias que não sejam a teoria de Darwin, né? Então, a gente fala das nossas teorias científicas, acadêmicas, ocidentais, e os alunos falam, né? É um diálogo, como as aulas são dialógicas, é um diálogo onde cada aluno vai falar da sua experiência, da sua cosmologia, de onde nós viemos, de onde surgiram seres vivos, e com isso a gente percebe que o mundo, né, dos indígenas é um mundo muito espiritualizado, né? Então, tem ali um Deus que, por exemplo, para o povo do Alto Xingu, alguns povos, eles chamam esse Deus de Mavut Sinim, então seria o grande criador de tudo. E aí depende do povo, a origem é muito diferente. Então, nós temos povos ali no Maranhão que vai falar da origem do homem a partir da cabaça, né? Que é aquele fruto que a gente conhece. Outros povos vão falar que é a partir do sol, da irmã lua. Se você vai para a região do Araguaia, o povo Carajá, principalmente, Javaé, o povo Inã,
vai falar que essa origem é do fundo do rio Araguaia. Então, são muitas histórias, né, que são contadas, e existe um respeito por cada uma dessas histórias, né? Não existe essa sobreposição de falar a minha história que eu aprendi na universidade é a certa, é o correto, né? Isso não existe no nosso curso. Então, a gente tenta tratar com muito respeito, né? Esse é um dos princípios do nosso curso, buscando essa articulação entre teoria e prática, e entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. As atividades de ensino são desenvolvidas de forma a incorporar os saberes tradicionais dos alunos, né, dos ancestrais, nas discussões sobre os temas abordados em sala de aula. Eu coloquei um exemplo de um tema que a gente trabalha, que é recursos naturais e ambiente, biodiversidade, e então trazendo esses conhecimentos a partir de suas visões, né, de mundo. Próximo. Acho que aqui ficou faltando alguma coisa. Bom, só para vocês terem uma ideia, assim, né, a gente trabalha um tema que chama Homem, Natureza e Meio Ambiente. E sempre, antes de começar as aulas, a gente pergunta para o estudante ali qual que é a concepção que ele tem de natureza, né? Por aí a gente já vê os conceitos, né? Porque tem todo um conceito na biologia, em outras áreas, sobre o que é natureza, o que são recursos naturais. Eu costumo sempre contar essa história. Um dia eu fui dar uma aula e fiz aquela classificação básica da biologia, né? Seres abióticos, seres bióticos. Não, né? Não tem vida. Bióticos têm vida. E para os alunos indígenas não fez o menor sentido, porque eles falaram para mim, não, professora, porque para nós a água tem vida, as rochas têm vida, você está falando que aí são seres que não têm vida, mas para nós, para o nosso povo, tem sim, né? Então, as concepções de natureza, elas variam muito de povo para povo, né? Cada um tem uma maneira ali particular de conceber o que eles compreendem pelo meio ambiente e pelas relações que estabelecem com esse meio ambiente. Mas uma coisa que parece muito comum a todos os povos, né, é que o mundo natural é muito diferente do que a gente vê no antropocentrismo, né, que o homem se coloca como um ser que pode modificar o meio ambiente. Tá calor, a gente põe um ar-condicionado, melhora, né? Com essa coisa do antropocentrismo. Para os povos indígenas, não, o ser humano faz parte dela, né? Então, não existe um melhor, um ser que domina, um ser dominante, né? Existe uma interação e uma reciprocidade com os elementos da natureza. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe, então, algumas imagens que eu considero bem bonitas, assim, que a gente pede muitas vezes para os alunos fazer essa arte, né? O que vocês entendem, então, por natureza? E aí é comum aparecer esse tipo de... É importante ressaltar que a maioria dos nossos alunos são excelentes artistas, desenham muito bem. Eu penso que até por esse contato com a natureza, né, desde sempre, e a forma de observar essa natureza. Então, eles trazem muitos elementos, tanto da flora quanto da fauna, quanto os recursos do meio ambiente, água, montanhas, serras, pode ir passando. Eu trouxe algumas representações, né, do que seria essa natureza para os povos. Pode ir passando, os desenhos são bem bonitos, né? Bom, aqui eu trouxe um exemplo que eu gosto muito, essa foi uma aula que eu dei para os alunos, né, o tema chama recursos energéticos, e a gente trabalha um pouco de impactos ambientais também. Então, como que a gente trabalha quando a gente fala de tema contextual, de contextualização, né? A gente traz essa palavra, nesse caso, né? Cada tema a gente vai trazer uma palavra diferente. Mas nesse caso aqui eu trouxe uma palavra recurso, né? E a partir dessa palavra, a gente vai montando um mapa mental do que os alunos, que representa para eles a palavra recurso, né? Então aí tem uma chuva, né? Uma rede, na verdade, uma teia de saberes do que eles pensam do que é recurso. Então não tem aquele conceito, né? Recurso é isso, isso. Como a gente sempre aprendeu, né? No nosso estudo eurocêntrico, ocidental,
com esses pequenos conceitos, né? Então, é muito mais amplo, né, essa teia de saberes, de conhecimentos, porque recurso pode ser muita coisa, né? Então, a gente vai contextualizando essas palavras, né, a partir do que os alunos vão pensando, refletindo, né, formando senso crítico e aprendendo. Pode passar. É só para mostrar que era o tema central, recurso. Esse aqui é um outro exemplo, esse foi feito por um aluno, inclusive, e ele fazendo uma explicação do que significava para ele o território, né? Então, dá para ver aí, não sei se vocês conseguem ver, né? Mas tem tanta coisa, plantas, animais, recursos, pesca, caça, frutas, plantas medicinais. Então, quando você fala de território, a gente falou território é nosso corpo, é tudo, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Os conhecimentos estão muito... a nossa cabeça, eu costumo falar que a gente que tem que tentar entender essa concepção, porque a deles já é transdisciplinar, né? A gente está aqui fazendo um esforço danado para tentar entender o que é essa transdisciplinaridade, porque nossa forma de aprender foi muito disciplinar. Então, com a escuta, né, eu acho que é a forma que a gente mais aprende com esses alunos, porque tem uma visão muito mais ampla e holística das coisas. Pode passar, por favor. Bom, isso aqui é um exemplo que eu trouxe, uma palavra para nós, né, que tem conceito, ecologia. Então, se a gente pergunta, às vezes, para o aluno, qual que é a palavra que significa ecologia? Não existe uma palavra para ecologia, né? Então, dá para ver aí, essa é uma língua do povo Chavante, que está aí. Então, como que eles conseguiram, na língua, expressar o que poderia ser ecologia? A gente fala, para nós, né, para a nossa ciência, ecologia é isso. Como que vocês expressariam isso na língua de vocês? Pode passar. E assim como nós fizemos esse exercício com ecologia, fizemos também para a flora, como seria essa compreensão do que é flora, né? As plantas, o que seria a fauna, né? Pode passar, os animais, que termos que eles dariam. Pode passando também. Eu não consigo nem ler, viu, gente, na língua do povo Chavante. Consigo ler. Né, qual que é o significado que eles trariam, quais os conceitos, concepções de natureza. Bom, nosso curso, então, ele tem como eixos orientadores a diversidade, porque são muitos povos, muitas culturas, muitas línguas, muitas formas de pensar, muitas cosmologias, muitas identidades, tem como trabalhar com tudo isso sem falar de diversidade e interculturalidade. E também a sustentabilidade de tudo isso, né? Sustentabilidade da língua, do meio ambiente, das culturas. Então, esses são eixos orientadores do nosso curso, e os princípios pedagógicos são da interculturalidade, da transdisciplinaridade, do bilinguismo, como eu falei antes, e do dialogismo. Tá certo. Aqui, os povos indígenas que estão no curso hoje, né? Então, nós temos aí, como eu disse, 30 povos, aí, Apinagé, Bororo, Canela, Gavião, Guajajara, Guarani, Quipeng, Javaé, Juruna, Caiabica, Maiurá, Carajá, Meinaco, Xambioá, Calapalo, Cricati, Caiabi, desculpa, Craô, Cricati, Cuicuro, Tapirapé, Tapuia, Ticão, Tchucarramãe, Chacriabá, Chavante, Xerente e Alapiti. Quer aprender esses nomes todos, tem nomes muito difíceis, né? E ainda falando um pouquinho, né, sobre a questão da identidade, aqui eu fiz uma classificação desses povos por línguas, né? Então, nós temos 5 troncos linguísticos bem grandes, né, no Brasil, que é o tronco tupi, o tronco G, macro-G. Então, aqui dentro de cada tronco linguístico, é como se fosse uma taxonomia. Cada tronco vai se distribuindo em várias famílias, em vários dialetos, né? Então é bem complexo essas línguas, mas nós temos no curso todos os 4 principais troncos linguísticos que existem no Brasil, né? E aí separado por povos. Pode passar. Por favor. Bom, como eu disse, a gente trabalha um pouco com áreas da natureza, né, pelo fato de eu ser bióloga e ter os colegas. A gente tem um laboratório também que trabalha o que chamamos de etnobiologia, né, que é uma junção da biologia com essas questões étnicas, e alguns temas, então, que nós trabalhamos, né, como eu disse, disciplinas.
natureza, homem e meio ambiente, ecologia do cerrado, ambiente e transformação, saúde indígena. Dentro da saúde indígena, a gente trabalha também questões de saúde mental indígena, eu acho importante trazer, porque esse evento é voltado, né, para a saúde mental, então nós trabalhamos também, inclusive tem um tema na escola de medicina, na psiquiatria, que é trabalhado saúde indígena, e nós sempre trazemos alguns elementos, né, relacionados com essas questões de alcoolismo, suicídio, né, que é mais comum em alguns povos. Eu estava lendo ainda essa semana que as taxas de suicídio são 8 vezes maiores para os povos indígenas, né, do que os não considerados não indígenas, principalmente entre jovens de 10 e 23 anos, é bem alarmante esses dados. A gente trabalha um pouco dessa questão, corpo e alimentação, transformações da natureza, seres vivos e biodiversidade, energia e reservas energéticas, impactos ambientais e saúde, recursos naturais, ambiente e gestão. Estou vendo aqui que um aluno nosso conseguiu entrar, o ATU. Bem-vindo, ATU. Eu convidei alguns alunos, mas acho que eles estão com problema de conexão. Acho que ele não consegue falar também. Pode passar, por favor. Então, nesses temas, né, relacionados à natureza, nós trabalhamos a relação entre o homem e a natureza, e os seres vivos, as cosmologias que estão totalmente, são intrínsecas a todo o conhecimento indígena, tudo é regido pela cosmologia do povo, a saúde ambiental, a saúde do corpo, os impactos no meio ambiente, assim como a gestão desses territórios. Pode passar. Bom, como que a gente trabalha, né? De maneira muito aberta, eu já comentei, dialógica, né? Com reciprocidade, intercultural, transdisciplinar, trazendo diversos conhecimentos, conciliando muitas vezes a necessidade e as curiosidades do estudante com as várias áreas das ciências. É comum, por exemplo, a gente trazer, né, uma proposta de tema. Nós vamos trabalhar essa semana sobre esse assunto, né? Às vezes você traz ali uma temática de impacto ambiental. Você vem com todos o planejamento, e a gente costuma muito falar que, às vezes, toma um outro rumo à aula, né? Então, às vezes, aquilo que você programou e preparou não é a necessidade daquele aluno. Ele deseja falar muito mais de um impacto que acontece na região dele, né? Por exemplo, queimadas, né? Construção de rodovias, construção de hidrelétricas, desmatamento. Então, dependendo muito da região de cada povo, eles vão trazer temáticas distintas, e isso vai fazendo com que o curso vai ganhando movimento, né? Então, ao longo ali de uma semana, 2 semanas trabalhando, a gente vai nos readaptando de acordo com essas necessidades. Como eu disse, sem estabelecer essas hierarquias do conhecimento, né, entre os múltiplos saberes indígenas e não indígenas. Pode passar, por favor. Bom, aqui só para vocês entenderem um pouquinho, né, a região que a gente está atuando. Então, a gente está em regiões dos maiores biomas brasileiros, que é o bioma Amazônia e o bioma Cerrado. Aqui na região Amazônia, a gente tem o território do Xingu, que é onde eu atuo, que é uma região de transição entre Cerrado e Amazônia, por isso que ela é uma área riquíssima, é uma área que recebe influência, então, tanto da fauna quanto da flora, desses 2 grandes, maiores biomas do Brasil. Então, é uma área única, né? Não existe lugar nenhum no mundo parecido que receba influência, até porque o Cerrado e a Amazônia não existem em nenhum lugar do mundo, né? Então, é um lugar bem, a gente costuma chamar na biologia de ecótono de transição, né? Uma área muito rica, com uma enorme biodiversidade. Pode passar, por favor. Aqui eu trouxe uma imagem, né, de uma aldeia no Xingu, de uma, a gente chama de oca, né, uma casa que tem esse formato, que é muito bonita. As casas, né, essas ocas no Xingu são bem grandes, né, cabem uma família inteira, e muitas vezes os filhos que se casam, as crianças, vivem todo nessa mesma casa tradicional. Aqui tem um mapa, né, aéreo do parque. É um parque bem grande, né, um parque com quase 3 milhões de hectares, é maior do que alguns países da Europa, inclusive.
Nesse território vivem 16 povos diferentes, né? Como eu disse, 16 etnias, que são divididos por regiões, né? Alto Xingu, Médio, Baixo, Leste, Baixo, né? Porque é um território bem extenso. Pode passar. Aqui um exemplo de uma aldeia do povo Cuicuro, então uma aldeia que tem um formato circular, dá para ver aí. Algumas aldeias, alguns povos constroem ao longo dos rios, né, não tem esse formato circular, mas no Xingu é bem comum, especialmente no Alto Xingu.